Como o Espírito Santo te ensina a confiar quando você está paralisado pelo medo? E se o medo que hoje te paralisa for exatamente o lugar onde o Espírito Santo quer te ensinar a confiar? Quantas vezes você já se sentiu sem forças, olhando para a vida e percebendo que algo dentro de você simplesmente travou? Há um tipo de medo que não é apenas emocional, é espiritual. Ele invade o coração, rouba a voz, enfraquece a fé e faz a alma acreditar que não há saída. Mas é nesse momento, quando tudo parece escuro, que o Espírito Santo começa a agir de forma silenciosa e poderosa, conduzindo o coração para um novo nível de confiança. O medo é um dos instrumentos mais usados pelo inimigo para interromper o propósito de Deus na vida de alguém. Ele cria um ciclo de insegurança e dúvida, até que a pessoa perde a capacidade de enxergar o que o Senhor ainda pode fazer. No entanto, o Espírito Santo não permite que o medo defina quem você é. Ele vem como vento suave, para quebrar o domínio da paralisia e revelar um caminho que só pode ser trilhado pela fé. A confiança nasce não quando o medo desaparece, mas quando você decide caminhar, mesmo sentindo medo, sabendo que não está sozinho. Existem fases em que a vida parece exigir de nós uma coragem que não temos, o diagnóstico inesperado, a perda, o fracasso, o relacionamento que terminou, o emprego que se foi. São nesses momentos que o Espírito Santo se revela não apenas como consolador, mas como instrutor, aquele que ensina o coração humano a permanecer firme quando tudo dentro dele quer desistir. É nesse campo invisível da alma que ele nos convida a viver algo sobrenatural, confiar sem ver, descansar sem entender, prosseguir sem garantias. O medo tenta construir muros ao redor da fé, mas o Espírito Santo constrói pontes. Ele pega os pedaços quebrados do seu passado e transforma em degraus que o levam para mais perto de Deus. Quando o medo diz, "Você não vai conseguir", o Espírito Santo responde, "Eu estou com você." E é nesse diálogo silencioso que nasce uma nova esperança. O Espírito não elimina o medo imediatamente. Ele o transforma em aprendizado, em crescimento, em testemunho. Quando o povo de Israel ficou diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó se aproximando, havia apenas duas opções: desistir ou confiar. Moisés ergueu o cajado e o mar se abriu. Mas antes do milagre, veio o medo. E antes da vitória, veio a obediência. Assim também acontece conosco. A confiança não surge da ausência de ameaças, mas da consciência da presença de Deus. O Espírito Santo não te chama para negar o medo, mas para caminhar com fé em meio a ele. Há um poder que o medo não pode tocar, o poder da presença divina. Quando você o reconhece, algo muda dentro de você. A mente se acalma, o coração desacelera e o caos começa a se organizar. Porque onde o Espírito Santo está, o medo perde o controle. Ele não vem apenas para consolar, mas para treinar. Ele te ensina a respirar fundo quando a alma grita, a dar um passo quando tudo em você quer parar, a confiar quando os olhos não veem nada além da incerteza. E talvez seja isso que o Espírito quer fazer hoje: te tirar da paralisia e te colocar em movimento outra vez. Ensinar que a confiança não é um sentimento, é uma decisão. Uma escolha diária de acreditar que o Deus que começou a boa obra em você não desistiu do que planejou. Mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, o Espírito Santo está sussurrando: confie, eu ainda estou aqui. A jornada que começa agora não é apenas sobre vencer o medo, mas sobre descobrir como o Espírito Santo transforma cada insegurança em um convite para andar mais perto de Deus. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento da confiança. Há momentos em que o céu parece fechado. Você ora, busca, clama, e o silêncio parece a única resposta. É um tempo em que Deus não fala do jeito que você esperava, e o coração começa a duvidar. Será que ele me esqueceu? Mas o Espírito Santo quer te ensinar que esse silêncio não é abandono, é preparação. Ele é o ambiente onde a fé deixa de ser teoria
e se torna experiência viva. O silêncio de Deus é o terreno onde a confiança é plantada, regada e fortalecida. Elias viveu isso no Monte Horebe. Ele esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas o Senhor veio em uma brisa suave. O Espírito Santo ensina que a voz de Deus nem sempre vem no barulho, mas na quietude. É no silêncio que a alma aprende a distinguir o que é ruído humano e o que é direção divina. Enquanto o medo grita, o Espírito fala baixo. Ele sussurra porque quer intimidade. Ele quer que você se aproxime para ouvir. Quando Deus se cala, Ele está trabalhando nas profundezas. O silêncio dele não é vazio, é movimento invisível. É como a semente debaixo da terra. Parece morta, mas está criando raízes. Às vezes, Deus silencia para fortalecer sua estrutura antes de liberar o crescimento. Se ele respondesse tudo de imediato, sua fé nunca amadureceria. O Espírito Santo usa o silêncio para ensinar a depender, não de respostas, mas da presença. Muitos se afastam nesse tempo, achando que Deus os abandonou. Mas é nesse intervalo que o Espírito Santo revela o verdadeiro relacionamento, quando você escolhe continuar mesmo sem sentir nada. Quando decide adorar sem emoção, confiar sem sinal e seguir sem garantias. É ali que o medo começa a perder espaço, porque a fé deixa de ser emocional e passa a ser espiritual. O silêncio de Deus é o convite para ouvir de outro jeito. Ele quer que você perceba os detalhes, um versículo que se repete, uma paz que surge sem motivo, um pensamento que traz direção. O Espírito Santo fala de maneiras sutis, e só quem permanece atento percebe. Às vezes, ele te ensina mais no silêncio do que em 1000 palavras. Jesus viveu o silêncio do Pai no Getsêmani. Clamou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas o céu permaneceu quieto. Mesmo assim, ele confiou. E foi nesse silêncio que se cumpriu a maior demonstração de amor da história. Quando Deus não fala, Ele está revelando algo maior do que você pode compreender naquele momento. O Espírito Santo quer que você aprenda a descansar no caráter de Deus, mesmo quando não há explicação. Há um tipo de confiança que só nasce no silêncio. É quando o coração aprende a dizer: mesmo que eu não ouça, eu sei que Ele está comigo. É quando a mente entende que o tempo de Deus não é demora, é precisão. O Espírito Santo está te moldando para confiar, não no que sente, mas em quem crê. Ele te ensina que fé não é ausência de dúvida, é decisão de permanecer. Quando Deus se cala, Ele não está distante. Está te aproximando dele de um modo mais maduro, mais profundo, mais real. O silêncio é o campo de treinamento da alma para aprender a reconhecer a voz do Espírito em meio ao caos. É onde você aprende a andar pela fé e não pelas aparências. E quando o tempo certo chega, o mesmo Deus que se calou é o que fala e muda tudo em um instante. Quando o medo domina, o Espírito Santo sussurra direção. O medo tem uma voz. Ela é alta, urgente e insistente. Diz que vai dar errado, que você vai fracassar, que Deus não vai aparecer. Essa voz confunde, rouba o foco e alimenta a ansiedade. Mas existe outra voz mais suave e constante, a voz do Espírito Santo. Ela não compete com o medo, ela o silencia. Enquanto o medo grita sobre o perigo, o Espírito fala sobre a promessa. Ele não nega o que você sente, mas te lembra de quem caminha ao seu lado. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, o coração dele se encheu de coragem. Ele pediu para ir também, e Jesus disse: venha. Por um instante, Pedro desafiou o impossível. Mas bastou o vento soprar mais forte e as ondas se levantarem para o medo dominar novamente. Ele começou a afundar. A fé vacilou, o olhar se desviou e o medo venceu, até que Pedro gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão. O Espírito Santo nos ensina algo precioso nesse episódio. O medo nos faz afundar, mas um simples clamor sincero nos faz voltar a respirar. O Espírito não impede que o medo apareça. Ele nos ensina a enfrentá-lo. Ele sussurra quando a mente está em pânico, quando o coração está cansado,
quando você sente que não tem saída. E esse sussurro muda tudo. Ele diz: olhe para mim. Essa é a essência da confiança. Manter os olhos fixos em Cristo, mesmo quando tudo em volta parece ameaçador. A direção do Espírito não vem com mapas, mas com passos. Ele não mostra todo o caminho, apenas o próximo, porque a fé cresce na medida em que você avança. O medo quer te convencer de que Deus está distante, mas o Espírito Santo quer te provar que Ele está mais perto do que nunca. Ele habita em você. Quando o medo tenta dominar, é dentro de você que o Espírito fala. É ali, no íntimo, que ele renova as forças, desperta a esperança e reacende o propósito. Às vezes, ele não muda as circunstâncias, muda a sua percepção delas. O medo paralisa o corpo, mas o Espírito Santo reacende a alma. Ele te ensina a respirar diferente. A cada inspiração, lembrar que o ar que entra nos pulmões é um presente. A cada expiração, entregar o controle a Deus. Quando você aprende a ouvir essa voz, o caos externo perde o poder de te governar. O Espírito começa a reorganizar o que o medo desordenou. Em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo é esse equilíbrio. Ele não te faz fugir do medo. Ele te capacita a permanecer firme diante dele. É ele quem sussurra coragem quando todos esperam que você desista, quem te inspira a agir quando o pavor tenta te fazer parar. O medo é barulhento, mas não é eterno. O sussurro do Espírito é discreto, mas permanece. Ele fala na oração, na palavra, no canto de louvor, no silêncio do amanhecer. E quando você se dispõe a ouvir, algo muda. A mente clareia, o coração se acalma e o corpo volta a se mover. O medo pode até vir, mas não domina mais. O Espírito Santo não te promete ausência de batalhas, mas direção em meio a elas, e é isso que ele quer te ensinar. Quando o medo crescer, não corra dele, escute, porque no meio da tempestade, a voz de Deus ainda sussurra: sou eu, não tenha medo. A raiz invisível do medo, o controle que não queremos soltar. Há um tipo de medo que não nasce das circunstâncias, mas do controle que tentamos manter sobre elas. É o medo de perder o domínio, de não conseguir prever o amanhã, de ver as coisas fugirem das nossas mãos. Esse é o medo mais profundo, o mais silencioso, o que aprisiona o coração e desgasta a alma. O Espírito Santo quer te ensinar que o medo, na maioria das vezes, é apenas um sintoma. A raiz está na falta de entrega. Quando insistimos em controlar o que só Deus pode conduzir, a ansiedade cresce e a paz se vai. O controle é uma ilusão disfarçada de segurança. Achamos que, se planejarmos tudo, nada nos surpreenderá. Mas a fé começa justamente quando o controle termina. O Espírito Santo nos ensina que confiança não é saber o que vai acontecer, é descansar em quem está conduzindo tudo. O medo nasce quando tentamos ocupar o lugar de Deus, mas morre quando reconhecemos que Ele sabe o caminho, mesmo quando não entendemos o trajeto. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 dizem: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse é o chamado do Espírito: parar de viver guiado pelo que os olhos veem e começar a viver sustentado pelo que o coração crê. Quando você tenta entender tudo, a mente cansa, mas quando entrega, o Espírito age. O medo de perder é, na verdade, o medo de depender. E é isso que o Espírito Santo quer quebrar dentro de você. Essa falsa ideia de que só estará seguro quando tiver controle. Deus não quer que você viva preso ao que entende. Ele quer que você viva livre no que crê. A confiança não é uma fuga da responsabilidade, é um ato de rendição. É dizer: Senhor, eu não sei como, mas eu confio em Ti. O Espírito Santo sabe que o controle é uma das prisões mais sutis da alma. Ele te mostra isso aos poucos,
permitindo situações em que suas forças já não bastam, em que as estratégias falham, em que o medo se levanta para te lembrar que você não pode sozinho. E é aí que ele age, não para te envergonhar, mas para te libertar. Ele te ensina que quando você solta, ele segura. Olhe para Abraão. Deus pediu que ele deixasse tudo, sua terra, sua casa, seu conforto, e seguisse sem destino visível. Cada passo era uma lição de confiança. Abraão aprendeu que a fé não exige controle, exige obediência. E quando subiu ao monte para sacrificar Isaque, a prova foi completa. Ele mostrou que confiava em Deus mais do que nas promessas, e foi exatamente ali, no limite da entrega, que o milagre aconteceu. O Espírito Santo quer conduzir você ao mesmo tipo de liberdade. Ele quer te tirar da escravidão da previsibilidade e te colocar no terreno da fé viva, porque o controle é cansativo, mas a confiança é leve. O controle depende de você, mas a confiança depende de Deus. E quando você aprende a entregar, o medo perde a força. Quando o coração solta o controle, o Espírito Santo começa a agir com poder. Ele abre portas que o esforço humano nunca abriria. Ele traz respostas quando a ansiedade já desistiu. Ele cria caminhos onde o medo dizia que não havia saída. E o mais importante, ele muda você. O Espírito transforma a inquietação em descanso, a dúvida em paz, o desespero em esperança. É isso que ele quer te ensinar hoje. Soltar não é desistir, é confiar. Não é perder o rumo, é deixar que o Espírito Santo te guie. E quando você solta o que estava tentando segurar, descobre que Deus nunca perdeu o controle. Ele apenas estava esperando que você deixasse de lutar contra a sua vontade para começar a andar nela. O Espírito Santo revela a verdade por trás do pavor. O medo é um mestre da ilusão. Ele não apenas assusta, ele mente. Ele cria cenários que ainda não aconteceram, amplia os riscos e distorce a realidade até que tudo pareça fora de controle. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e é ele quem vem para desmascarar as mentiras que sustentam o pavor. Cada vez que você acredita em uma mentira do medo, uma área do seu coração se torna prisioneira. E cada vez que o Espírito revela a verdade, essa mesma área é libertada. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 13: "Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Essa promessa é o antídoto espiritual contra a ansiedade e a confusão. O Espírito Santo não apenas conforta, ele esclarece. Ele mostra o que é real e o que é imaginação distorcida. O medo diz: "Você está sozinho." O Espírito responde: "Eu nunca te deixarei." O medo diz: "Você não vai conseguir." O Espírito afirma: "Tudo posso naquele que me fortalece." O medo diz: "É o fim." O Espírito declara: "É o começo de algo novo." O pavor se alimenta da ignorância espiritual. Quando não sabemos quem somos em Cristo, o medo encontra terreno fértil. O Espírito Santo, porém, traz revelação. Ele te lembra da sua identidade, da presença de Deus em você, do propósito que te sustenta. E quando você volta a enxergar com os olhos da fé, o medo perde autoridade. Porque o medo só domina onde há confusão, e o Espírito traz clareza. Observe como o inimigo age. Ele usa o medo para distorcer a percepção da realidade. Foi assim no Éden, quando a serpente disse a Eva que Deus estava escondendo algo dela. Aquela mentira gerou medo, o medo de estar perdendo algo, de não ser suficiente. Desde então, o medo vem tentando fazer o mesmo, colocar em dúvida o amor de Deus. O Espírito Santo, por outro lado, trabalha restaurando a confiança nesse amor. Ele te mostra que nada pode te separar da presença dele. Quando o pavor toma conta, a mente começa a projetar catástrofes. Mas o Espírito Santo traz equilíbrio e verdade. Ele te lembra do que realmente está sob o seu controle, a escolha de crer. Ele te ensina a separar fatos de interpretações. O medo diz: "Tudo está perdido." O Espírito te mostra que Deus ainda está escrevendo a história. Lembre-se de Eliseu e seu servo.
cercados pelo exército inimigo em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. O servo se desesperou e disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu orou e pediu: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o jovem viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor. O Espírito Santo faz exatamente isso conosco. Abre os olhos espirituais para enxergar o que o medo esconde. Ele revela que, mesmo quando tudo parece contra, há um exército celestial lutando ao seu favor. O medo é sempre uma tentativa de te afastar da verdade. Ele quer te fazer esquecer que Deus é fiel, que o Espírito habita em você, que a graça é maior do que o erro e que a vitória já foi conquistada. Por isso, o Espírito Santo não te liberta apenas do medo. Ele te liberta da mentira que o criou. Ele faz a luz brilhar nos lugares da mente onde a escuridão se instalou. E quando a luz chega, a confusão desaparece. A confiança nasce da verdade. Quando o Espírito revela que o medo não tem fundamento, você começa a enxergar a realidade com outros olhos. O pavor perde o poder porque você entende que ele nunca teve domínio, apenas influência. A verdade que o Espírito te ensina é simples e libertadora. Deus está no controle, mesmo quando você sente medo. E quando essa convicção se firma no coração, nenhuma ameaça consegue te abalar. É isso que o Espírito Santo quer te mostrar hoje. Ele não veio apenas para consolar as suas emoções, mas para iluminar a sua mente. Ele quer te ensinar que a confiança não é apenas um sentimento de paz, mas o resultado de enxergar a verdade com clareza. Quando o medo sussurrar mentiras, ouça a voz do Espírito dizendo: Não tenha medo, eu sou contigo. A confiança nasce quando você lembra quem te sustenta. O medo ganha força quando esquecemos quem está no controle. Ele cresce no esquecimento, quando a mente se perde nas preocupações e o coração se distancia da presença de Deus. É por isso que o Espírito Santo constantemente nos faz lembrar. Ele não apenas consola, ele desperta a memória espiritual. Ele traz à tona tudo o que Deus já fez, tudo o que prometeu e tudo o que ainda vai cumprir. A confiança não nasce de respostas imediatas, mas da lembrança de quem nos sustenta. Quando Davi enfrentou Golias, ele não tinha armas sofisticadas, nem tamanho, nem experiência, mas tinha uma memória viva, a lembrança de um Deus que já o havia livrado do leão e do urso. Essa lembrança o sustentou diante do impossível. O Espírito Santo faz o mesmo conosco. Ele nos lembra das vitórias passadas para gerar fé no presente. Cada livramento que você já viveu é uma prova de que Deus continua no comando. O medo tenta te fazer esquecer. Ele distorce a memória e apaga os rastros da fidelidade de Deus, mas o Espírito Santo atua como um restaurador de lembranças espirituais. Ele te faz recordar aquele momento em que tudo parecia perdido, mas algo inexplicável aconteceu e a paz voltou. Ele te faz lembrar da porta que se abriu quando nenhuma mais existia, da força que veio quando você achava que não aguentaria, da presença que te visitou no meio do caos. Essa recordação não é nostalgia, é combustível para a fé. A confiança é construída sobre marcos espirituais. O Espírito Santo te ensina a olhar para trás e ver não apenas dores, mas testemunhos. Ele transforma cada cicatriz em um lembrete de que Deus nunca falhou. E é essa lembrança que destrói o poder do medo. Porque o medo vive de suposições, mas a fé vive de provas. E o Espírito Santo te mostra as provas da fidelidade divina todos os dias. Basta prestar atenção. Em Isaías capítulo 46, versículo 4, Deus diz: Até a sua velhice eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os sustentarei. Essa é a base da confiança. Saber que o mesmo Deus que te sustentou no ontem, continua firme no hoje e será fiel no amanhã. O Espírito Santo grava essa verdade em você até que o medo perca espaço. Ele te ensina a descansar, porque quem te sustenta não muda, não falha e não desiste. O inimigo sabe que uma mente grata é uma mente protegida. Por isso, ele tenta apagar a memória dos feitos de Deus, substituindo-a por preocupação.
Mas o Espírito Santo reativa a lembrança da bondade divina, e isso muda tudo. A gratidão é o remédio espiritual que cura a ansiedade. Quando você agradece pelo que Deus já fez, o medo perde o poder de te paralisar pelo que ainda não aconteceu. Lembre-se de Israel no deserto. Eles viram o mar se abrir, viram o pão cair do céu, viram a água brotar da rocha. Mas ainda assim, duvidaram. O Espírito Santo quer te ensinar a quebrar esse ciclo. Ele quer que a sua fé não dependa apenas do que Deus faz, mas de quem Ele é. Confiar é reconhecer que, mesmo quando o milagre ainda não se manifestou, o sustentador continua presente. O Espírito Santo também te ensina que a sustentação de Deus não é apenas física, mas emocional e espiritual. Quando a mente desaba, é Ele quem te reergue. Quando o coração esfria, é Ele quem reacende o fogo. Quando a fé se enfraquece, é Ele quem sopra a coragem. Ele é a mão invisível que te segura quando tudo dentro de você quer soltar. Por isso, quando o medo vier, pare e lembre-se. Lembre-se de quem você era antes da graça te alcançar. Lembre-se de quantas vezes você pensou que era o fim, mas o Espírito Santo transformou tudo. Lembre-se de que há um Deus que nunca perdeu o controle. A confiança nasce no coração que recorda, e quando você lembra quem te sustenta, o medo deixa de te derrubar, porque quem te sustenta é eterno, e Ele jamais vai te deixar cair. Quando tudo desmorona, o Espírito constrói sua fé do zero. Existem momentos em que tudo o que você acreditava se desfaz diante dos seus olhos. O emprego acaba, o relacionamento se rompe, a saúde falha, os planos caem como um castelo de areia. É como se a vida desmoronasse de repente e você ficasse parado entre os escombros sem entender o que aconteceu. O medo toma conta e a fé parece desaparecer junto com o que se perdeu. Mas é exatamente aí, quando tudo se quebra, que o Espírito Santo começa a reconstruir. Ele não vem apenas para consolar. Ele vem para edificar uma fé mais profunda, mais verdadeira e mais forte do que antes. O Espírito Santo não tem medo do caos. Ele o utiliza como matéria-prima para formar algo novo dentro de você. Ele sabe que a fé que só nasce na ruína, esperança que só floresce na dor, e confiança que só surge quando tudo o que era terreno deixa de sustentar. Ele permite que algumas estruturas caiam, não para te destruir, mas para libertar sua confiança das coisas instáveis deste mundo. O Espírito te conduz a um lugar onde a fé não depende mais de circunstâncias, mas da presença viva de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa verdade se torna real justamente quando nada parece fazer sentido. O Espírito Santo te faz enxergar que o desmoronar é parte da reconstrução. Que as perdas que você chorou ontem são os tijolos que ele usa hoje para edificar algo novo dentro de você. Pense em Jó. Ele perdeu tudo: riqueza, saúde, família, amigos, e ainda assim disse: Eu sei que o meu Redentor vive. O Espírito Santo estava ali, silencioso, moldando a fé de um homem que aprendeu a confiar mesmo sem entender. E no final, Jó recebeu mais do que tinha antes, mas acima de tudo recebeu uma fé inabalável. Essa é a reconstrução que o Espírito quer fazer em você. Ele não quer te devolver apenas o que o medo tirou. Ele quer te dar algo que o medo nunca mais possa tocar. Quando tudo desmorona, o Espírito Santo começa um trabalho invisível. Ele recolhe os pedaços do seu coração e os reorganiza de maneira diferente. Ele tira o que era apoio humano e coloca o alicerce na presença divina. Ele remove a fé emocional e planta uma fé inabalável. É por isso que, muitas vezes, Deus permite o colapso, porque quer construir algo que resista a qualquer tempestade. O medo de recomeçar é natural, mas o Espírito Santo transforma esse medo em força. Ele sussurra ao coração: Não acabou, estou começando algo novo. Ele te mostra que, mesmo quando não há sinais de esperança, o solo da dor pode ser o lugar onde o milagre vai brotar. Ele te ensina que fé não é reter o que se perdeu, mas crer que Deus ainda está escrevendo uma história maior.
O Espírito Santo também trabalha na reconstrução do seu interior. Quando a fé se rompe, ele restaura a confiança. Quando a esperança se apaga, ele reacende a chama. Quando o coração se torna cético, ele devolve a sensibilidade espiritual. Ele te ensina a acreditar de novo, a sonhar de novo, a esperar de novo. E faz isso com paciência, até que você entenda que o desmoronamento foi, na verdade, o início de uma nova fundação. O apóstolo Pedro viveu algo parecido. Depois de negar Jesus 3 vezes, ele se viu em ruínas. A culpa o esmagava, o medo o paralisava. Mas quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, aquele mesmo homem se levantou com coragem, pregou com poder e se tornou um pilar da fé. O Espírito reconstruiu sua identidade e o transformou de um homem temeroso em um líder cheio de ousadia. O Espírito Santo quer fazer o mesmo em você. Ele quer reconstruir sua fé não sobre o que desabou, mas sobre o que permanece, o amor inabalável de Deus. Quando você entrega as ruínas, ele constrói um templo. Quando você entrega o medo, ele planta coragem. Quando você entrega o fim, ele revela um novo começo. É assim que o Espírito transforma o colapso em construção e o desespero em fé. Por isso, se tudo parece ter desmoronado, não recue. Esse é o terreno onde Deus trabalha. O Espírito Santo está moldando algo maior do que você imagina. O medo vê destruição, mas o Espírito vê fundação. Ele está te preparando para viver uma fé que não se abala com o vento, porque foi construída com as mãos do próprio Criador. A arte divina de esperar sem ver. Esperar é um dos maiores desafios da fé. É fácil acreditar quando há sinais, quando as portas se abrem e as respostas chegam. Mas quando tudo parece parado, quando o silêncio se prolonga e as promessas parecem distantes, o coração começa a vacilar. É nesse território da incerteza que o Espírito Santo se manifesta como mestre. Ele te ensina a arte divina de esperar sem ver. Ele transforma a espera de um fardo em um treinamento espiritual, de um tempo de angústia em um tempo de construção interior. O Espírito Santo sabe que a espera revela o que a pressa esconde. Ela expõe onde está a base da sua confiança. Muitos querem um milagre, mas poucos estão dispostos a ser moldados enquanto ele não chega. O Espírito te ensina que Deus não atrasa, ele prepara. A espera não é o intervalo entre o pedido e a resposta, é o processo em que o coração é alinhado à vontade divina. O Espírito não quer apenas te entregar algo, ele quer te preparar para sustentar o que virá. Abraão entendeu isso. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas o tempo passou e nada aconteceu. A promessa parecia esquecida. Ainda assim, ele escolheu crer. Romanos capítulo 4, versículo 20, diz que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus. Essa é a essência de quem aprende a esperar no Espírito. Continuar adorando enquanto nada muda, porque a fé não se alimenta de resultados, mas de relacionamento. O medo nasce quando o tempo de Deus não coincide com o nosso. Ele sussurra que é tarde demais, que o milagre não virá, que o silêncio é definitivo. Mas o Espírito Santo lembra que Deus trabalha fora dos relógios humanos. Ele te ensina a respirar dentro da espera, a encontrar propósito no meio da pausa. O Espírito transforma a ansiedade em disciplina, a impaciência em confiança. Ele te mostra que o tempo de Deus não é demora, é sabedoria. Esperar sem ver é confiar no caráter de Deus. O Espírito Santo te faz lembrar que se ele prometeu, é porque já viu o cumprimento. Ele te ensina a enxergar com os olhos da fé o que ainda não aconteceu no mundo físico. É como um pintor que vê a obra pronta antes da primeira pincelada. O Espírito já contempla o resultado final enquanto te conduz no processo. Enquanto você espera, o Espírito trabalha em silêncio. Ele alinha os detalhes, move corações, abre caminhos. Ele faz o invisível cooperar a favor do visível. Muitas vezes, você acha que nada está acontecendo, mas o céu está em movimento. A espera é o lugar onde Deus trabalha mais em você do que ao redor de você.
O Espírito Santo usa o tempo para fortalecer o que a pressa enfraqueceria. Lembre-se de José, traído pelos irmãos, vendido, esquecido na prisão. Anos se passaram até que o sonho se cumprisse, mas em cada etapa, o Espírito estava lá, moldando o caráter de um jovem para torná-lo governante. O Espírito Santo nunca desperdiça o tempo de quem espera nele. Cada atraso é um lapidar invisível, cada silêncio é uma preparação para a glória que virá. A espera sem ver é o ponto em que a fé deixa de ser sentimento e se torna convicção. O Espírito Santo te ensina a descansar mesmo sem respostas, a orar mesmo sem sinais, a continuar caminhando mesmo sem mapa. Ele transforma a incerteza em adoração e a demora em sabedoria. Quando você aprende a esperar nele, a alma se estabiliza, o medo se cala e a esperança ganha raízes profundas. O Espírito Santo quer que você entenda que a espera não é castigo, é convite. É o tempo em que ele te chama para mais intimidade, mais sensibilidade, mais dependência. Ele quer te ensinar a amar a presença de Deus tanto quanto ama as promessas de Deus. Porque quando o coração aprende a esperar sem ver, ele descobre o segredo da verdadeira confiança. Deus nunca chega atrasado e o Espírito nunca cessa de agir. O sopro do Espírito que transforma o medo em missão. O medo, quando não é compreendido, paralisa. Mas quando é entregue ao Espírito Santo, se torna combustível para a missão. Aquilo que antes te impedia de agir, passa a ser a razão pela qual você decide avançar. O Espírito não remove o medo para que você se sinta confortável. Ele o transforma para que você se torne corajoso. Ele sopra sobre o que estava adormecido e desperta o propósito. O mesmo vento que dissipou o caos na criação é o que sopra dentro de você agora, reorganizando tudo o que o medo desordenou. Os discípulos de Jesus conheceram esse processo. Antes de Pentecostes, estavam escondidos, dominados pelo medo de serem perseguidos. Depois da descida do Espírito Santo, as mesmas pessoas que tremiam se levantaram com ousadia, proclamando a verdade diante de multidões. O medo não desapareceu. Ele foi transformado em poder. O Espírito Santo não veio apenas para consolar, mas para capacitar. Ele converteu o medo em missão, a fraqueza em testemunho, a insegurança em autoridade espiritual. Esse é o movimento que o Espírito quer realizar em você. Ele quer soprar coragem onde há hesitação, fé onde há dúvida, propósito onde há paralisia. O Espírito Santo não espera que você se sinta pronto para agir. Ele te prepara no meio da ação. Ele te lembra que o medo é natural, mas não é definitivo. Que a presença de Deus em você é maior do que qualquer ameaça fora de você. Ele te ensina a caminhar mesmo tremendo, porque a confiança não é a ausência de medo, é a decisão de obedecer apesar dele. Quando o medo é entregue ao Espírito, ele se transforma em sensibilidade. Você passa a compreender as dores dos outros, a perceber os que também estão presos pela insegurança. O Espírito usa a tua fraqueza como ponte de empatia. Ele te mostra que o lugar da tua maior vulnerabilidade pode se tornar o ponto de contato com a dor de alguém. O que te feriu ontem pode ser o canal que Deus usa hoje para curar outro coração. O apóstolo Paulo entendeu isso. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele declara: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." O Espírito Santo não removeu as limitações de Paulo, ele as transformou em ferramentas de propósito. Assim, também é com você. O medo que um dia te paralisou pode se tornar a voz que inspira outros a não desistirem. O sopro do Espírito é criativo. Ele não apenas fortalece, ele redefine. Ele pega o que parecia fracasso e transforma em mensagem. Ele pega o que parecia perda e transforma em legado. O Espírito Santo transforma vítimas em mensageiros e corações tremendo em vozes proféticas. Ele quer te mostrar que a missão não é sobre bravura humana, mas sobre dependência divina. Quando o Espírito sopra, o medo não desaparece instantaneamente, ele se converte em movimento. É como o vento em uma chama. Se ela estiver protegida, cresce.
Se for sufocada, apaga. O Espírito sopra para que o fogo da fé se espalhe. Ele não quer te ver apenas restaurado, ele quer te ver ativo. O medo tenta te calar, mas o Espírito quer te enviar. Ele transforma cada ferida em uma ferramenta e cada cicatriz em um testemunho vivo. A missão nasce quando o coração entende que o medo não é o fim da fé, é o início do chamado. O Espírito Santo te capacita para transformar o que te paralisava em propósito. Ele sopra vida nas áreas mortas e faz do teu medo o ponto de partida para um novo tempo. O sopro do Espírito é movimento, é criação, é coragem. E hoje esse mesmo sopro quer te levantar e te lembrar. Você não foi criado para recuar, mas para avançar. Como o Espírito Santo fala com você nos dias de medo. Quando o medo se instala, a mente se torna um campo de ruído. São vozes que disputam espaço. A da razão, a da dúvida, a da culpa, a da ansiedade. Todas tentando ocupar o lugar da paz. Mas no meio desse tumulto, há uma voz que não grita. Ela acalma. O Espírito Santo fala em um tom que o medo não compreende, porque ele não fala à carne, fala ao Espírito. Ele não fala para assustar, fala para direcionar. E é justamente nos dias em que o coração está mais confuso que ele mais deseja ser ouvido. O Espírito Santo fala de muitas formas, e aprender a reconhecê-las é um dos maiores segredos da fé. Ele fala através da palavra, quando um versículo salta diante dos olhos como se tivesse sido escrito apenas para você. Ele fala através da paz interior, aquela sensação inexplicável de que, apesar das circunstâncias, tudo ficará bem. Ele fala através de pessoas, de momentos simples, de um louvor, de uma lembrança repentina. A voz dele não está presa a um formato. Ela se adapta ao coração que ouve. Nos dias de medo, essa voz não promete ausência de problemas, mas presença constante. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Esse é o papel do Espírito: trazer à memória o que o medo tenta apagar. Ele te lembra que Deus continua no controle, que as promessas continuam vivas, que a esperança ainda é possível. O Espírito Santo fala em sussurros, porque ele quer proximidade. O medo, por outro lado, fala em gritos, porque quer domínio. A diferença está em quem você escolhe escutar. O Espírito nunca te fala com condenação, mas com convite. Quando ele corrige, o faz com ternura. Quando adverte, o faz com amor. Quando instrui, o faz com clareza. A voz dele não te aprisiona, te liberta. O medo te empurra para o desespero. O Espírito te conduz à confiança. Há dias em que o Espírito fala apenas com silêncio, e esse é o tipo de fala mais difícil de aceitar. Mas até no silêncio ele comunica. Ele te ensina a discernir, a esperar, a amadurecer. Ele te mostra que nem toda resposta é uma palavra, às vezes é uma presença. Há orações que não recebem resposta imediata, porque o Espírito está te ensinando a perceber Deus no intervalo, e não apenas no resultado. Nos momentos em que o medo é maior, a voz do Espírito se torna mais pessoal. Ele fala diretamente à tua dor, usando lembranças, imagens ou até sonhos para reacender o que parecia apagado. Ele fala como um amigo que te conhece por inteiro, que sabe onde está a ferida e o que precisa ser curado. O Espírito Santo nunca te deixa em confusão. Ele te conduz à verdade, mesmo que doa no começo. A voz do Espírito nunca contradiz a palavra, porque ele é o autor dela. Por isso, quanto mais você se enche das Escrituras, mais fácil se torna reconhecê-lo. Nos dias de medo, a Bíblia deixa de ser apenas um livro e se torna uma bússola viva. O Espírito te faz lembrar das promessas no exato momento em que você precisa delas, como se as soprasse dentro da mente. Ele te ensina a distinguir entre o que vem da tua ansiedade e o que vem do coração de Deus. É importante entender que o Espírito Santo não fala apenas para confortar, mas para conduzir a ação. Às vezes, ele te dá uma palavra de paz, em outras, uma direção clara. Ele pode te inspirar a perdoar, a recomeçar, a esperar,
a pedir ajuda. Ele te ensina que ouvir é mais do que escutar, é obedecer. A verdadeira confiança nasce quando você aprende a seguir a voz que traz paz, mesmo quando o caminho é incerto. O Espírito Santo fala no ritmo do amor, sem pressa, sem imposição, sem medo. Ele fala com propósito. E cada vez que você o ouve, o medo perde um pouco mais de poder, porque a voz que vem de Deus não causa confusão, ela traz segurança. Nos dias de medo, essa é a maior promessa. Você nunca está sem direção. A presença do Espírito é o mapa, o guia e o abrigo. E quanto mais você ouve, mais aprende que o medo pode até falar alto, mas não tem a palavra final. Quem fala por último é Deus. Quando você confia, o impossível se torna o natural. Chega um momento em que você percebe que o medo não desaparece, ele apenas muda de lugar. Ele deixa de estar no controle e passa a estar aos pés do Espírito Santo. Quando isso acontece, o impossível começa a se tornar o natural, porque a confiança abre as portas do sobrenatural. O Espírito não te ensina a ignorar o medo, mas a transformá-lo em fé. Ele te mostra que a verdadeira coragem não nasce da ausência de ameaças, mas da certeza de que Deus caminha ao seu lado em cada uma delas. Quando você confia, o peso da incerteza se dissolve. O coração se torna leve, não porque tudo se resolveu, mas porque você finalmente entende que não precisa mais lutar sozinho. O Espírito Santo se torna o guia do teu caminho, a voz que te reergue quando o medo tenta te derrubar, o consolo que te abraça nas madrugadas silenciosas. É Ele quem transforma lágrimas em direção, fraqueza em poder e dúvida em adoração. O mundo pode tentar te convencer de que a confiança é ingenuidade, mas o Espírito Santo te mostra que é sabedoria espiritual. Confiar é enxergar o invisível e acreditar no que ainda não se cumpriu, porque o Deus que prometeu continua sendo o mesmo. Foi essa confiança que fez Abraão seguir sem saber o destino, Moisés erguer o cajado diante do mar e Maria dizer sim ao impossível. O mesmo Espírito que sustentou cada um deles habita em você agora. A confiança é o idioma do céu. É por meio dela que os milagres acontecem, que o medo é vencido e que a fé floresce mesmo em terrenos áridos. O Espírito Santo não te chama para entender tudo, mas para viver em obediência e descanso. Quando você confia, a paz deixa de ser algo distante e passa a ser o ar que respira. Quando você confia, o medo perde sua morada, porque o Espírito passa a habitar plenamente em você. E se hoje o medo ainda tenta te prender, lembre-se, não há paralisia que o sopro do Espírito não possa quebrar. Ele está te chamando para um novo tempo, um tempo em que você não caminha mais pela vista, mas pela fé, onde o que parecia o fim se torna o início de uma nova história, onde o Espírito Santo te ensina a andar sobre as águas do medo com os olhos fixos em Jesus. Agora, permita que essa mensagem se transforme em prática. Deixe que o Espírito continue falando com você além deste vídeo. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir a mesma voz de esperança. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas e inscreva-se no canal para caminhar comigo nessa jornada de fé e renovação diária. Que o Espírito Santo continue te ensinando, guiando e fortalecendo, até que confiar em Deus se torne o seu modo natural de viver.